Boa tarde, pessoal. Nas últimas aulas, a gente comentou sobre os fatores de formação, né? E hoje a gente vai falar sobre os mecanismos e já vamos iniciar já também um bate-papo a respeito dos processos pedogenéticos, beleza? Tá, aqui está o QR Code para aqueles que estiverem vendo pelo computador e quiserem baixar o arquivo em PDF, já está liberado para vocês acompanharem o arquivo da aula, tranquilo? Bom, para dar uma relembrada, né, a gente tem lá os fatores de formação, né, vocês lembram quais são os fatores de formação? São quantos? São 5, são 6, são 3, são 4? Quais são os fatores de formação? Nós temos o quê? 5, né? Nós temos o material de origem, que nesse exemplo ele está representado pela rocha. Nós temos o relevo, nós temos o clima, os organismos, e isso tudo ao longo de um tempo. Tá? Então, quando a gente fala de fatores de formação, nós temos o material de origem, relevo, clima, organismo e tempo. Lembrando, né, que material de origem ele pode dar uma maior resistência ou uma menor resistência aos agentes intempéricos, tá? Se eu tiver um material de origem rico em mineral primário, resistente ao intemperismo, esse material de origem vai dar origem a solos arenosos, enquanto se eu tiver um material de origem rico em minerais primários, com baixa resistência ao intemperismo, nós vamos ter, então, solos com características mais argilosas, tá? Outro fator importante que a gente pode levar em consideração, o material de origem, é se esse material de origem ele apresenta uma origem orgânica, porque se esse material de origem for orgânico, nós teremos solos com grande concentração de matéria orgânica, tá? E se esses solos apresentarem uma concentração de 8%, pelo menos 80 gramas de matéria orgânica por quilo de solo, vocês já terão, então, esses solos classificados como orgânicos, tá? Aí vocês vão entrar nas ordens dos organossolos. Uma outra forma que o material de origem também vai influenciar nessa formação de solo seriam aquele material de origem sedimentar. Então, você vai ter a sedimentação de material, e aí essa sedimentação ela vai formar visualmente camadas, diferentes camadas, camadas distintas uma das outras, tá? Isso pode se dar em função da subida do rio e de uma seca do rio. Então, toda vez que tem essa alta, essa cheia de rio, vai ocorrer o que? A deposição de sedimentos, tá? Quando você encontra uma situação, quando vocês encontram essa situação, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter a ordem dos neossolos flúvicos, tá? Então, existem várias maneiras que o material de origem vai influenciar na formação do solo, vai influenciar nas características morfológicas desse solo, beleza? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, senhor. Boa. E o clima? Como que o clima vai influenciar na formação desse solo? Alguém pode me ajudar? Já que vocês estão me ouvindo? Na aceleração dos processos pedogenéticos, como... Na aceleração do quê? Das reações intempéricas, tá? Então, ele vai acelerar o quê? Provavelmente, aquelas reações ocasionadas pelos agentes intempéricos, tá? Então, ele vai acelerar o quê? O intemperismo, tá? Ou acelerar ou retardar esse intemperismo. De que maneira? O clima vai atuar principalmente com a precipitação pluviométrica, tá? Que vai fornecer água para que as reações químicas ocorram, para que ocorram as transformações, tá ok? Vai fornecer água para que ocorra a lixiviação dos nutrientes, lixiviação dos elementos, lixiviação de silício, por exemplo, e aí com essa lixiviação você vai ter uma perda, e isso faz com que acelere cada vez mais o quê? As reações de transformação, tá? Além disso, existem
reações como a dissolução, como a acidificação, que essas reações, elas vão ser ocasionadas pela presença de água. Então, se você não tiver água nesse ambiente, você não vai ter essas reações. Vocês não tendo essas reações, o que vai acontecer com a força do intemperismo? O intemperismo vai se tornar cada vez mais fraco, tá ok? Então, você vai ter um menor desenvolvimento desses solos em função do quê? Em função da baixa atividade ou da baixa atuação dos agentes intempéricos, tá ok? Além disso, tem a temperatura. Temperatura, quanto mais elevada a temperatura, maior vai ser o quê? A reação maior vai ser a velocidade das reações, tá ok? Associado a essa temperatura e o clima, a gente tem a evapotranspiração. Então, a evapotranspiração, ela também vai favorecer em algumas características desse solo, como o transporte, tá ok? O transporte e o acúmulo de sais na superfície do solo, dando características específicas para esses solos, como já foi discutido. Deixa eu ver se tem alguém pedindo para... Não, acho que não tem ninguém, não. Vamos continuar. E o relevo? Como que o relevo vai influenciar? Eu poderia dizer que o relevo ele vai influenciar o quê? Na dinâmica da água, tá? Então, assim, o relevo ele vai influenciar numa maior deposição de material, numa menor deposição, numa maior perda, tá? Em função da sua posição no relevo, da posição na paisagem, ele vai influenciar com a proximidade do lençol freático, ele vai influenciar numa maior ou menor infiltração de água no perfil do solo. Então, o relevo, ele vai influenciar principalmente em quê? Na dinâmica da água. E a gente já falou várias vezes como que a água vai atuar no intemperismo e como que a água vai atuar na formação dos solos. Tá ok? Alguma dúvida com relação aos três primeiros que a gente comentou? Material de origem, clima e relevo? Não, professor. Não. Organismo. O organismo vai se dar principalmente em função do quê? Em função das transformações ligadas à matéria orgânica. Tá ok? Então, você tem grupos de organismo que são bem atuantes no solo. E aí, dependendo de como for a atuação desses grupos de organismo, vocês vão ter algumas características do solo, tá? Levando em consideração que esses organismos, eles também são influenciados por outros fatores, como, por exemplo, relevo, como, por exemplo, clima, o material do próprio material de origem. Então, os organismos, eles atuam como fator de formação do solo. No entanto, eles também são influenciados por outros fatores, tá? Então, a combinação desses fatores é que vai ter uma maior ou menor influência desses organismos como agente transformador de solo, tá? A gente chegou a comentar sobre a faunopedoturbação, que seria o quê? Você ter o revolvimento das camadas de solo por cupins e formigas, principalmente. Tá ok? O tempo, né, a gente sabe que todas essas reações que vão ocorrer na transformação do solo, elas vão ocorrer ao longo de um tempo. Não adianta a gente querer pegar um fragmento de rocha, colocar no sol, colocar na chuva, esperar que daqui a 2 dias, 3 dias vai formar solo. Não, essas reações elas vão ocorrer e isso vai ocorrer ao longo de um tempo. Então, você precisa de um tempo para que ocorra as reações, precisa de um tempo para que ocorra o quê? As transformações. Se vocês forem avaliar bem, quando a gente faz a calagem, a gente acaba utilizando o quê? Uma técnica do intemperismo,
Porque você tem uma rocha rica em carbonato de cálcio, essa rocha vai sofrer intemperismo, vai ter uma hidrólise, e aí você vai ter o que? A liberação do carbonato, liberação do cálcio e liberação do magnésio. Isso nada mais é do que o intemperismo. Só que vocês forem avaliar o que ao aplicar a técnica da calagem, ao aplicar calcário, como que a gente faz? Não é de qualquer maneira. A primeira coisa, a gente tem que fazer isso com 3 meses de antecedência, porque é o período que vai levar as reações para que ocorram, tá ok? Além disso, a gente pega os fragmentos de rocha calcária e aplica no solo, ou a gente aplica no formato de pó. Quando a gente aplica nesse formato, na forma de pó, você está diminuindo a granulometria, você está diminuindo o tamanho das partículas. Quando você diminui o tamanho das partículas, você aumenta a área superficial específica e você aumenta o quê? A reatividade. Beleza? E isso tudo leva um tempo. Rocha calcária, ela tem essa dissolução, ela tem uma hidrólise relativamente rápida, tá ok? E além disso, você tem o quê? Você tem ele na forma de pó. Então, vocês começam a observar que mesmo nessas condições, você tem o quê? No mínimo ali 3 meses para essas reações ocorrerem e tem que ter o quê? Chuva. Não adianta eu aplicar o calcário com 3 meses de antecedência, mas no período da seca, que as reações não vão ocorrer, porque ela necessita obrigatoriamente da presença de água. Tá? Então, isso demonstra para vocês o quanto que o tempo é importante na formação do solo. Tá ok? Dúvidas? Não? Pode continuar? Galera, e aí hoje a gente já vai entrar nos mecanismos de formação. Como eu falei para vocês, em algumas instituições de ensino, algumas escolas de agronomia, algumas escolas da ciência do solo, eles não consideram mecanismo de formação. Eles chamam de processos pedogenéticos múltiplos, tá? Mas eu vou deixar bem claro para vocês, não tem diferença se vocês falarem processos pedogenéticos múltiplos ou mecanismo de formação. Eu prefiro trabalhar com mecanismo de formação, que mais para frente, quando a gente for falar de processo pedogenético, a gente não confunde, tá? A gente para que não tenha essa confusão em termos de termos, tá? Para que não tenha confusão nos termos utilizados, tá? E quais são os mecanismos de formação ou processos pedogenéticos múltiplos? Ele foi estabelecido por Simonsen, isso lá nos anos de 1958, aproximadamente, tá? E aí, o que Simmons falou? Existe alguns mecanismos, existem alguns processos no solo, e esses processos, eles são de fundamental importância para a formação, para que dê as características morfológicas desse solo, tá? E quais seriam essas reações, quais seriam esses mecanismos? Adição, perda, transformação e translocação. Então, se a gente for pensar, fator de formação, a gente tem o quê? Material de origem, clima, relevo, organismo e tempo. Nós temos 5 fatores de formação, tá ok? E os mecanismos de formação? Nós temos 4: adição, perda, transformação e translocação. Adição é tudo aquilo que vai entrar no solo. Tudo aquilo que entra no solo, eu levo em consideração como adição. Por exemplo, o que pode entrar no solo? Matéria orgânica. Matéria orgânica. Então, Nutrientes. tem uma adição de matéria orgânica. Sedimentos podem entrar no solo? Também dependendo do tamanho da partícula. Também vai poder entrar. É só vocês lembrarem o que acontece quando você tem a cheia do rio e você tem
a subida, né, da água do rio, você tem a cheia do rio e tem a deposição de sedimentos. Eu não posso considerar aquilo ali como uma adição de sedimentos. Sim. Então, vocês já começam a pensar nos fatores, ou melhor, nos fatores de formação. Então, quando você pensa, por exemplo, num neossolo flúvico, ele vai ter que ter o quê? Os fatores e os mecanismos, correto? Então, você já tem que começar, neossolo flúvico. Ó, ele apresenta o material de origem sedimentar. Todo mundo concorda comigo que não é o material de origem que vai formar o neossolo flúvico? Sim. Sim. Esse material de origem, ele tem origem o quê? Na cheia e seca dos rios, não é? Sim, professor. Esse rio, ele vai ter que estar o quê? Geralmente na parte mais baixa da paisagem. Concordam comigo? Sim. Então eu tenho o quê? Como fator de formação também, que é importante na formação dos neossolos flúvicos? Relevo. Relevo, porque ele tem que estar na parte baixa de paisagem. Além disso, essa subida e descida é em função de quem? Quando a gente tem a cheia do rio e a seca do rio. Do clima. Clima, né? Do clima. Beleza? Olha só, a gente já consegue já visualizar 3 importantes fatores para a formação dos neossolos flúvicos. Ah, professor, mas não tem que ter... Se vocês forem avaliar, todos os fatores de formação, eles influenciam. Só que tem uns que vão influenciar mais que outros. Beleza? E aí, galera, se a gente for ver, selecionamos esses três fatores. E como mecanismo, o que eu poderia dizer que tem de mecanismo na formação do neossolo flúvico? Primeiramente a edição. Adição de quê? Sedimentos, né? Mas também teria perdas, né? Perdas por quê? Porque se você tem sedimentos, pode vir sedimentos, por exemplo, que são de material orgânico, que vai ter uma ação de organismos que vai causar a perda. E você tem também o clima, por exemplo, como o senhor falou, a chuva, por essa alta e cheia dos rios, quando ela baixa, ela pode fazer o transporte desses sedimentos ou resíduos para outros locais. Sim, mas você acha que essa perda, ela é de fundamental importância na formação dos neossolos flúvicos? Se essa decomposição de matéria orgânica ou não vai influenciar? Não necessariamente. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Teria essa perda? Teria, mas ela é uma coisa que é fundamental para que ocorra a formação dos neossolos flúvicos? Não. Diferente da adição, se não tiver essa adição de material, vocês não vão ter o neossolo flúvico. Vocês conseguiram entender a diferença? Porque é da mesma coisa, vocês vão ter os 4 mecanismos atuando nos solos. Só que eles vão atuar de intensidades diferentes. Beleza? Tranquilo? Uma outra adição que a gente possa dizer que ocorre no solo. Sais proveniente do lençol freático é uma adição? Também proveniente. Isso. Proveniente da ascensão capilar, né? Isso aí. Perda, o que a gente pode perder no solo? Bases. Bases, pode ser perdido, o que mais? Argilas também. Argila pode ser perdida. Matéria orgânica pode ser perdida?
Pode ser perdida, pode ser perdido, também pode ser perdido. Eu quero que vocês comecem a pensar esses mecanismos e os fatores, tá? Eu quero que vocês pensem em cima de cada um. E aí comecem a montar a linha de raciocínio de vocês. Beleza? Transformação. Quem poderia me dar exemplo de transformação? Transforma no solo? Sim. Sim. Então, matéria orgânica também seria um A exemplo de formação dos transformação. argilos minerais também seria? A formação dos argilominerais. Por que que seria? É bem simples e bem direto. E você sabe com certeza. Seria provocado pelo intemperismo físico e transformação de minerais primários em secundários? Transformação de minerais primários em minerais secundários. Outro tipo de transformação que ocorre em alguns solos. Quando o solo está saturado, qual é a cor que ele fica? Acinzentado. Acinzentado. Por que que ele fica acinzentado? Porque os óxidos de ferro são reduzidos. Óxidos de ferro são reduzidos. O ferro é reduzido. Ou seja, ele sai da forma oxidada, que é o ferro Fe mais 3, e vai para a forma reduzida, que é Fe mais 2. Não tem uma transformação? Sim, professor. Essa. Então, você tem a transformação de ferro 3 em ferro 2. Beleza? Que pode voltar novamente a ferro 3. Desde que entre o quê? Haja a entrada de oxigênio. Beleza? E exemplo de translocação? Esse daí é bem fácil. Os processos de eluviação, lessivagem. Lessivagem, translocação de argila. Pode ter translocação de matéria orgânica? Sim. Pode ter a translocação de sais? Também. E aí você tem o quê? Por exemplo, eu vou pegar problemas no solo com alta taxa de evapotranspiração, eu posso ter a adição, desculpa, pessoal, eu posso ter a adição de sais, correto? E esses sais pode ocorrer o que com eles? A deslocação. Beleza? Então, por exemplo, um planosolo nátrico. Ali eu vou ter o quê? A adição de sais e a translocação desses sais. Beleza? Eu separei alguns materiais para vocês terem uma ideia. Eu gosto de fazer esse bate-papo inicialmente, que é para vocês pensarem, tá? Para não simplesmente pegar o que está escrito, né, nos slides e tentarem decorar. Eu gosto que vocês pensem, tá ok? Adição, o que pode ser adicionado ao solo? Material mineral e orgânico, como a gente já comentou. A própria energia solar, quando você tem a adição dos raios, você tem a transformação ali de energia. Você tem a energia luminosa sendo transformado pela fotossíntese em carboidrato. Tá ok? Pode ter adição de íons, tá ok? Esses íons podem ser adicionados em função ou de uma adubação, ou você pode ter a adição desses íons através da precipitação. Então, os íons que estão dissolvidos na água da chuva, quando ocorre essa precipitação, você vai ter o quê? Você vai ter um enriquecimento desse solo com os íons presentes nessa chuva, tá?
Problemas com chuva ácida. Na nossa região, a gente não tem tanto problema, mas regiões próximas a grandes centros, regiões extremamente industrializadas, você tem bastante problema com chuva ácida, tá ok? As perdas, pode ter a perda do material orgânico, material mineral, energia, você pode ter a perda de água, tá ok? Você pode ter a perda de íons, existe uma série de perdas que ocorrem no solo, tranquilos? Translocação. Translocação, você pode ter o transporte da água com nutriente, tá? Os nutrientes serão transportados de maneira quando eles estão na solução do solo, tá? Você pode ter a translocação de argila através do processo de eluviação e iluviação. Uma coisa que muitos acabam confundindo, que é bem fácil de resolver esse problema, é bem fácil de resolver essa confusão. Qual seria a diferença de translocação para perda? A translocação, o material continua no perfil do solo. Ele continua no perfil, tá ok? Então, quando eu falo aqui, a gente tem a abertura de um perfil. Quando eu falo translocou, ele saiu de um ponto e foi para o outro, mas ele se manteve no perfil. Quando eu falo perda, esse material ele saiu do perfil. Por exemplo, os sais, eu posso ter perda de sais. Para eu ter essa perda de sais, esse material tem que pegar aqui, ó, ir para o lençol freático e ser perdido. Eu posso ter a perda de matéria orgânica. Essa matéria orgânica que está caindo aqui na superfície do solo, por algum motivo, existem algumas características bem específicas que vão fazer com que ocorra o quê? A translocação dessa matéria orgânica, essa matéria orgânica vai translocando, vai ocorrendo a descida desse material orgânico, né, junto com a água, chega um ponto que esse material orgânico, ele cai no lençol freático, o que, que vai acontecer com esse material que está no lençol freático? Vai ser levado, vai sair do perfil. Isso é difícil de acontecer? Mas existem algumas situações que ocorrem até com uma certa frequência. Quem que poderia me dar esse exemplo? Da matéria orgânica que cai no solo, ocorre a drenagem dessa matéria orgânica, essa matéria orgânica vai para o lençol freático e sai do perfil. Ocorre a percolação da matéria orgânica e perda da matéria orgânica. Seriam em solos de textura mais grosseira? Solos com textura mais grosseira. Tá? Vocês sabem por que o Rio Negro é negro? Tem aquela coloração da água? Por conta da matéria orgânica, dos ácidos úmicos e fogo. Então, eu poderia utilizar isso aí como uma perda de matéria orgânica no solo? Sim. Que compõe a bacia do Rio Negro? Poderia, né? Transformação da matéria orgânica, transformação do ferro, existe também essa transformação, e transformação de minerais primários em minerais secundários. Tá ok? Vamos começar a fazer um exercício. Vamos supor, eu tenho um latossolo. O que vocês acham que é importante em termos de mecanismo de formação para que ocorra a formação dos latossolos? Transformação. Transformação de quê? Do ferro 3 e ferro 2? De argila e minerais. Transformação de minerais primários e minerais secundários. Boa. O que mais? Perdas, professor. Perdas. Por que perdas? Porque geralmente são solos tipicamente pobres em nutrientes, aí você tem as perdas de base. Perda de sílica, enriquecimento relativo de ferro e alumínio. Boa. Tô vendo que vocês pegaram. Professor. Oi.
Uma dúvida. Esses mecanismos de formação, eles podem, tipo assim, um mecanismo ele ocorrer de forma múltipla ou conjunta. Por exemplo, quando a gente fala de organismos que fazem a desertificação, seria ali uma perda e uma transformação ao mesmo tempo? Também, Ok. também. Beleza? Vamos lá. Aqui também tem as setinhas, mostrando mais uma vez os exemplos para fixar as adições, as perdas, as transformações e as translocações. Tá ok? Então, adição seria tudo aquilo que entra no perfil, tá? Seja de forma superficial, seja na forma subsuperficial, tá? Então, seja por cima, seja por baixo, ou seja na forma lateral, que pode ocorrer também essas entradas e essas perdas na forma lateral. Beleza? Vamos lá, adição. A gente pode ter adição de sedimentos, precipitação de solutos, aerosóis e particulados, pode ter ascensão capilar de sais. Então, tudo isso é considerado o quê? Uma entrada, tá? Tudo isso é considerado como adição. E perdas? A gente pode ter as perdas por lixiviação de íons, matéria orgânica. Então, pode ocorrer a lixiviação de íons, pode ocorrer a percolação da matéria orgânica, tá? Matéria orgânica a gente não fala lixiviação é somente para os íons. Você pode ter perdas gasosas, óxido nitroso, nitrogênio, CO2. Você pode ter essa perda de matéria orgânica, pode ter perda de nutrientes também na forma gasosa, alguns, é claro, tá ok? Pode ter a perda de sedimentos. Então, sedimento, dependendo da posição na paisagem, você pode ter a entrada de sedimentos, como também você pode ter o quê? A perda desses sedimentos. Tá ok? A translocação. Translocação pode ser proveniente dos íons que tiveram adição pelo lençol freático, tá? Então, por conta de um déficit hídrico, vai ocorrer a ascensão capilar desses íons dissolvidos na água. Você pode ter também a translocação de argilominerais, você pode ter a translocação de matéria orgânica, você pode ter a translocação de ferro e alumínio, complexado na matéria orgânica. Então, se ocorre a percolação dessa matéria orgânica, se essa matéria orgânica tiver num ambiente com altos teores de ferro e alumínio, pode ocorrer a complexação também desse ferro e desse alumínio, e quando a matéria orgânica percolar, você vai ter o quê? Você vai ter também a descida desses elementos. Então, Professor, oi? seria a podisolização? Seria, com certeza. Bom que vocês já estão pegando já mais ou menos a ideia. Beleza? É isso mesmo. Processo pedogenético de podisolização, que vai dar origem a que ordem de solos? Spodossolos. Spodossolos, isso aí. Beleza? E você também vai ter o quê? As transformações. Podem ser transformações da matéria orgânica, ou transformação de minerais primários e minerais secundários, ou também pode ocorrer a transformação de ferro e transformação de manganês. Tá ok? Essas perdas aqui, ó, se vocês forem ver, as perdas gasosas, elas vão se dar em função do quê? Em função de uma transformação. Beleza? Vamos lá. Adição. Como eu já falei com vocês, a adição vai ser a entrada de material do meio externo no perfil. Então, quando a gente fala adição, quando fala em perda, tem que estar no perfil, ou tem que sair do perfil. Tá? Então, a adição era uma coisa que não tinha no perfil, e aí ele entrou. A perda, algum item, alguma coisa que tinha no perfil e foi perdido, saiu do perfil. Tá? Se mudou a posição, você já não tem mais a adição e você não tem a perda. Você já tem o quê? Uma translocação.
Beleza? Essa adição ela pode ser superficial, como a gente já discutiu, subsuperficial ou lateral, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de adição. Você tem o sais, presença de sais aqui na superfície, né, em condições bem específicas, tá? Isso aqui não adianta, não achem que isso vai ocorrer em qualquer local, que isso não é verdade, tá ok? Aqui a gente tem a adição de sedimentos, dando a ordem dos neossolos flúvicos, e aqui a gente tem a adição sedimentos minerais, e aqui a gente tem a adição de sedimentos orgânicos, tá? Se não tivesse essa adição de material orgânico aqui, a gente não teria essa grande quantidade de matéria orgânica, a gente não teria um solo orgânico, tá? Não teria uma camada ou um horizonte orgânico. Galera, só para a gente trabalhar um pouquinho já o que a gente já viu dos horizontes. Esse horizonte aqui seria um A, um H ou um O? Horizonte O com H. Um horizonte O com um H. Mais alguém? Isso, porque tem a presença de água, a saturação diminuiu a presença de oxigênio, que fez a atividade do micro-organismo diminuir também. Beleza, quando a gente tem essa situação, a gente tem um horizonte OH ou só H? Horizonte H. Horizonte H. Beleza? Horizonte O não teria essa condição aqui, teria uma condição de baixa temperatura. Tranquilos? Perdas. Seria a saída do material do perfil para o meio externo. Da mesma forma que a adição, as perdas também podem ser superficiais, subsuperficiais ou lateral, tá? Aqui a gente tem, vocês conseguem observar uma declividade? Sim. Sim, Aqui a gente tem uma foto, eu esqueci de colocar aqui a classificação, aqui a gente tem um ar de solo, tá? A gente tem um ar de solo vermelho. Quando a gente tem um ar de solo vermelho, a gente tem o quê? Um gradiente textural. A gente tem diferença de textura do horizonte A para o horizonte B. E vocês conseguem perceber essa diferença textural, tá? Pela própria cor. Esse não é a forma correta, mas a gente, sabendo que é um ar de solo, sabendo que já foi classificado, a gente consegue perceber que existe essa diferença textural, tá ok? Em função das tonalidades diferentes. Mais uma vez, lembrando, textura a gente não avalia pela cor, a gente avalia com a sensação tátil. Tranquilo? Pelo método de textura expedita. Quando a gente observa essa diferença textural, a gente vai falar aqui que a gente tem um horizonte BT, horizonte B textural. Beleza? E isso vai ser o quê? Uma das características para classificar esse solo como um ar de solo. Beleza? E aí, galera, a gente olha, pela posição na paisagem, essa declividade, a gente tem o quê? Uma translocação de argila ou possivelmente a gente teve uma perda de argila do horizonte A? Uma perda de argila? Perda. Provavelmente a gente teve uma perda. Se a gente tem um ar de solo em que teve perda de argila, a gente vai ter o processo pedogenético de argiluvização, e não o processo pedogenético de eluviação e iluviação. Beleza? Porque se tem perda, argiluvização. Se não tem perda, tem a translocação, aí a gente tem eluviação e iluviação. Beleza? Tá vendo como não é possível a gente decorar? A gente tem sempre o quê? Que pensar em cada situação. Eu posso dar para vocês, vocês têm 2 ar de solo, quais são os processos pedogenéticos deles? Quais são os fatores de formação? Quais são os mecanismos de formação? Beleza? Podem ser coisas completamente diferentes, vocês têm a mesma ordem, que são os ar de solos. No caso aqui, a gente tem um latossolo vermelho, tá? Abertura de um perfil de um latossolo vermelho. Nesse perfil aqui, você tem o quê? Você tem as perdas. Perdas de quê? Perda de base, perda de silício, tá ok? Então, você tem
como característica dos latossolos o quê? Essa intensa perda de base. Dúvidas? Posso passar para o próximo slide? Vou passar, professor. Transformação. Essa transformação é a modificação de ordem. Ela pode ter uma transformação física ou transformação química. Transformação física, você está se referindo apenas ao quê? Em termos de tamanho. Você está diminuindo o tamanho das partículas. Tá? E quando você tem a transformação química, aí sim, você tem uma mudança na conformação química daquelas partículas. Tá ok? Você tem a transformação de minerais primários, por exemplo, em minerais secundários. Você pode ter a transformação do ferro oxidado em ferro reduzido. Beleza? Aqui nós temos um exemplo, tá? Então, você tem um mineral primário. Esse mineral primário, ele vai sofrer, né? Ele está presente aqui nesse esquema que a gente está demonstrando uma rocha. Essa rocha vai sofrer processo de intemperismo, tá? O intemperismo químico, ele vai fazer com que ocorram as transformações em termos de tamanho. Então, quando a gente tem uma intensificação no intemperismo físico, você vai ter partículas no tamanho de areia e silt, tá? Você vai ter partículas menores do que as partículas lá da rocha, no entanto, você não transformou eles em minerais secundários, você continua tendo a presença de minerais primários. Quando ocorre essas transformações químicas, quando ocorre a intensificação do intemperismo químico, aí você passa a ter aqueles minerais primários que não são resistentes ao intemperismo, você faz com que ocorra a transformação desses minerais primários em minerais secundários, tá ok? Esse intemperismo químico, desculpa, ele vai dissolver, né? Essa rocha, vai ocorrer essa transformação de minerais primários e secundários, e aí você tem o quê? A dissolução, e você passa a ter íons na solução. Dependendo da composição mineralógica, você vai ter o enriquecimento de alguns determinados elementos, como, por exemplo, que a gente já conversou no início da aula, rochas ricas em carbonato de cálcio. Então, você tem o quê? A dissolução, você tem a transformação desses minerais, e você tem o quê? A liberação do cálcio e a liberação do magnésio na solução. Tá ok? Quando ocorre isso, você tem o quê? Um aumento na concentração desses dois elementos. E aí você aumenta a concentração, você aumenta a disponibilidade desses elementos para que as plantas consigam absorvê-lo. Beleza? Dúvidas com relação a isso? Não? Aqui nós temos alguns exemplos de transformação. Aqui nós temos a matéria orgânica, que foi transformada, tá? Então, você tem um horizonte orgânico aqui, você tem um organossolo. Nesse outro caso, você tem solos acinzentados. Então, vocês podem observar que essa coloração, ela é em função da transformação do ferro, né? Você tem condições de solos reduzidos, potencial redox baixo, tá? Então, faz com que ocorra o quê? A transformação do ferro 3 em ferro 2, tá ok? Dando essa tonalidade acinzentada. Isso se dá em função do quê? Quando você tem um ambiente anóxico, ou você tem um ambiente com ausência de oxigênio, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma mudança nos micro-organismos presentes nesse solo. Então, quando você tem oxigênio, você tem os micro-organismos aeróbicos, tá ok? Quando o oxigênio sai em função da cheia, em função da entrada de água, você vai ter o quê? Você vai ter a substituição dos micro-organismos aeróbicos pelos micro-organismos anaeróbicos, tá ok? E essa transformação, ela vai se dar nesse ambiente anóxido.
E aí você tem a transformação, você tem essas transformações. De que maneira que vai ocorrer essas transformações? Vocês têm os micro-organismos pegando como aceptor final de elétron o nitrato, em termos de sequência, né? Você tem o nitrato, depois do nitrato você vai ter óxido de ferro, óxido de manganês e os sulfatos. O óxido de ferro, o ferro, quando ele está reduzido, ele apresenta uma coloração incolor, ou seja, ele não apresenta uma coloração. O ferro é incolor. O manganês, quando está reduzido, é que ele vai dar essa tonalidade acinzentada. Beleza? A gente tem o costume de falar que a redução do ferro, em função do quê? O ferro é que fica incolor. Quando ele fica incolor, ele faz com que o manganês expresse a sua coloração. É igual coloração das folhas. O que acontece quando vocês olham para uma folha? Vocês observam que cor? Verde. Verde. Normalmente. Ali só tem, normalmente, muito bom. Ali só tem o pigmento, a clorofila, que vai Não. a tonalidade do verde. Não, existem outros pigmentos. Só que a clorofila, ela tem uma intensidade maior do que os outros pigmentos. A partir do momento que a clorofila vai saindo, você acaba tendo o quê? A expressão desses outros pigmentos. Correto? A mesma coisa acontece no solo. Aqui também a gente tem o quê? A transformação, né? De novo, aquela foto do latossolo vermelho. Aqui a gente tem a transformação de quê? Transformação de minerais primários em minerais secundários. Tá ok? Posso passar? Aqui nessa primeira foto nós temos um organossolo, tá? Nessa segunda a gente tem um gleissolo e nessa terceira a gente tem um latossolo. Dúvidas? Translocação. A translocação vai ser o quê? A mudança de posição do material dentro do perfil do solo, tá? Então, quando a gente fala em mudança de ponto no perfil do solo, a gente está se referindo ao quê? A translocação. Beleza? Eu quero que vocês comecem a visualizar a diferença entre translocação, tá? Eu quero que vocês comecem a observar a diferença entre translocação e perdas. Beleza? Translocação. O que pode ser translocado no solo? A gente tem a translocação de argila, translocação da matéria orgânica, translocações de sais, tá? Translocação de ferro e alumínio. Vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem um acúmulo em subsuperfície de quê? De matéria orgânica, tá? E essa matéria orgânica pode estar complexado quem? Ferro e alumínio. Então, essa matéria orgânica foi depositada na superfície, então você tem condições que vai favorecer a percolação dessa matéria orgânica e acúmulo dessa matéria orgânica em subsuperfície. Tá ok? Beleza? Dúvidas? Professor. É característico do processo pedogenético de podisolização, que é uma das características dos espodossolos. Sim, pode falar. Com licença. Nesse espodossolo, acredito que é um espodossolo, o primeiro horizonte, ele aparentemente tem uma textura mais grosseira. Aí seria esse um dos fatores? Esse seria um dos fatores. Porque, assim, você tem que ter a matéria orgânica caindo aqui no solo. Essa matéria orgânica, ela tem que sofrer o processo de quê? De transformação. Então, não é a folha, aqui não é a folha que caiu. Não é a mesma matéria orgânica que caiu aqui. Essa matéria orgânica que caiu na superfície, ela foi o quê? Transformada. Quando ela foi transformada,
ao invés dela ficar acumulada na superfície, a superfície desse solo, ele favoreceu o quê? A percolação dessa matéria orgânica. Isso são condições bem específicas para ocorrerem. Tá ok? Por exemplo, nesse argissolo aqui, eu tenho matéria orgânica, não tenho? Aqui no horizonte A? Sim. Tenho, não tenho? Então, por que essa matéria orgânica não acumulou aqui embaixo na subsuperfície? As características desse ambiente aqui é completamente diferente desse primeiro ambiente. Porque senão seria tudo igual. Concordam? Sim. Aqui a gente tem, então, a translocação da matéria orgânica. Nesse outro caso, a gente tem o quê? Uma translocação de argila dessas camadas aqui, ó, onde está o laser. Essa translocação é de forma bem intensa. Por que eu posso afirmar que essa translocação de forma bem intensa teve a formação de que tipo de horizonte? Horizonte E. Horizonte E. Horizonte E. E aqui embaixo, essa argila que estava aqui em cima, ela veio para onde? Veio aqui embaixo. Por que eu posso afirmar que a argila veio aqui para baixo? Olha o subscrito. B textural, né? Subscrito B textural. Beleza? Nesse terceiro exemplo, a gente tem o quê? A gente não tem... Pode ser que com o passar do tempo aqui a gente consiga ter um horizonte E, mas aparentemente você não tem esse horizonte E ainda, tá? Eu busquei esse perfil lá no site da Embrapa, e lá ele está caracterizado como horizonte A e horizonte BT, tá ok? Então aqui ainda não, com o passar dos anos, provavelmente vai ter o surgimento do horizonte E. Então aqui, essa translocação de argila não foi de forma tão intensa quanto foi ocasionada nesse outro perfil. Olha só que interessante. Nesse aqui, você tem também esse solo classificado como um argissolo. Beleza? Então, aqui a gente tem um argissolo. Nesse outro caso aqui, a gente também tem um argissolo. Só que os processos pedogenéticos que formaram esses argissolos, eles são distintos. Aqui eu tenho a lessivagem, e nesse outro caso aqui, no último perfil, eu tenho o quê? A eluviação e iluviação. Beleza? Beleza, professor. Professor, Oi. nessa imagem que o senhor está com o laser, esse possível horizonte ali de coloração menos intensa, mais Aqui, clara, essa região. ele seria um transicional entre o A e o B? Seria um transicional. Aqui eu poderia ter um horizonte A, um horizonte AB e aqui um horizonte BT. Poderia ser. Respondi? Sim. Vamos lá. Galera, alguma pergunta a respeito dos mecanismos? Quer que eu volte algum slide, alguma coisa que não ficou bem claro? Por mim, não, professor. Vou pausar aqui a gravação. Professor, eu esqueci um pouco da questão dos horizontes. Tem algum PDF que eu possa ler? Porque faz tempo que eu não que eu esqueci isso. Tem sim. Eu já passo aqui para você. Beleza, obrigado. Só parar aqui a gravação para não ficar extensa.